Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Muitas são as declarações nas Escrituras Sagradas
do próprio Deus, do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que deve nos causar inteira confiança sobre o nosso destino eterno. Como, por exemplo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Eis que sobre vós envio o Espírito da promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Se não fosse assim, vou-lo teria dito. Amados, tantas outras expressões, declarações de Jesus Cristo, como no caso desta: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para que a igreja se mantivesse na confiança, ancorada, descansada e certa e convicta de que estará com Ele na glória. Ele não foi o único beneficiário de sua ressurreição, mas fez a outros participantes desses benefícios. A ressurreição de Jesus Cristo nos faz beneficiários dela. Nela, nós temos a convicção de que também o sepulcro não nos deterá. Ele veio para redimir, ou seja, para vivificar as sementes predestinadas que Deus viu desde antes da fundação do mundo. E Ele pôs os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Essas sementes se encontravam aqui na terra, sem a mínima esperança. Mas Ele veio, não só para ser uma bênção, mas veio também para repartir essa bênção com toda a semente predestinada. Agora, se a semente não houvesse estado sobre a terra, não poderia ter vivido. Tinha que estar sobre a terra e também tinha que germinar. Não importa quanto tempo se mantenha em trevas, quando o filho brilhar sobre ela, então brotará. Não importa quanto tempo nós tenhamos vivido no pecado, no lodo, não importa quanto tempo Maria, aquela perdida, Maria Madalena e outras, estiveram no lodo, na escuridão. Mas quando Ele brilhou sobre aquelas sementes, elas apodreceram, morreram em suas façanhas, em suas orgias, em seus pecados, e brotaram, ressuscitaram com Cristo, com uma nova vida. Ele veio para repartir isto conosco, a sua vida. Com razão, o Evangelho é boas novas. O anjo disse para os pastores de Belém: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, ouvintes, está aí a razão pela qual o Evangelho é boas novas. Essa palavra Evangelho significa boas novas. Mas boas novas para quê? Se um homem morreu por nosso bem, essas são boas novas.
Se Cristo nasceu, essas são boas novas também para nós. Porém, jamais houve notícia como esta, de que aquele que fez a promessa, agora a havia confirmado. A promessa de que ele vive para sempre e que tem conseguido as chaves da morte e do inferno. Todas as trevas foram desarraigadas. Já não havia mais trevas. Já não havia mais nenhuma pergunta, nenhuma especulação, nenhuma dúvida em suas sementes, em seus filhos, naqueles que creram nele em vida. Todas as trevas foram desarraigadas. Portanto, não havia mais trevas, porque o Filho havia saído do sepulcro. Então, se ele morreu por nós, são boas novas. Se ele nasceu por nós, são boas novas. Mas e se ele ressuscitou por nós? Essa notícia coroa todas as demais. Sem essa notícia, as demais não teriam nenhum valor. Sem a notícia de que ele houver ressuscitado dentre os mortos, a notícia do seu nascimento e de sua morte não teria nenhum valor para nós. Seriam umas boas novas do passado apenas. Quando ele nasceu foi no passado, quando ele morreu foi no passado, mas quando ele ressuscitou é no presente, é para nos dar vida no presente. Paulo disse aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Isto nos leva à conclusão real e verdadeira, empolgante, de que na sua morte nós fomos reconciliados, nós fomos perdoados, mas na sua ressurreição nós fomos salvos. A sua vida foi derramada sobre nós. Tudo que foi Deus foi derramado em Cristo. E tudo que foi Cristo foi derramado na igreja. Desta forma, todas as trevas que detinham e retinham as sementes eleitas no lodo foram desarraigadas. Então já não há mais trevas, porque o Filho tem saído do sepulcro. Então agora não era questão de que ele haverá de sair, e que ele vai ressuscitar, ou se possível ele vai ressuscitar. Não, isso não é uma questão se. A questão é que ele já tem saído do sepulcro. Esse é o Evangelho, é as boas novas que selam todas as demais boas novas. Todas as demais boas novas não teriam nenhum valor sem que ele tivesse ressuscitado. E mais do que isso, sem que a sua vida tenha sido derramado em nós. Em você individualmente, você fica apenas com um conhecimento intelectual, mental, teológico, de que ele ressuscitou, comemorando a sua morte de ano em ano, e achando até esquisito falar em ressurreição antes da época que o mundo comemora a sua ressurreição. Mas se a sua vida, essas boas novas têm vindo à sua alma, ao seu espírito,
decida o seu coração. Então, essas boas novas te consolam na melancolia do dia, no labirinto, nas lutas, nas dificuldades. Nenhuma notícia de enfermidade, nenhuma notícia de que o seu coração está enfermo, de que sua filha está doente, de que seu filho recebeu ali um exame positivo acusando uma doença grave. Nenhuma notícia de morte na família, nenhuma notícia qualquer desta vida que poderia entristecer um cristão, e que seja natural entristecê-lo, pode romper com a alegria das boas novas da ressurreição de seu Cristo, do seu Salvador, do nosso Salvador. Essas boas novas são consolo eterno para a Igreja de Cristo. Ele ressuscitou. Ora, quando o profeta de Deus, nesta era, estava sobre sua filhinha moribunda, com a sua esposa morta no necrotério, Satanás trabalhou com o homem exterior dele, dizendo: onde está o seu Deus que tem curado os outros, que tem curado cancerosos e demais coisas, e que não pode agora salvar sua filha? Lá está sua esposa morta no necrotério. Até que a estaca lá de dentro, que alimentada pelas boas novas da ressurreição, surgiu e disse: Satanás, vai-te. Ele deu, ele tomou. Foi ele quem deu, foi ele quem levou. E quando estava para sepultar aquelas duas queridas sua esposa e sua filhinha, ele disse: há uma tumba em Jerusalém aberta, vazia, testificando que também um dia esta tumba será aberta. Ali estava o consolo sobre toda a morte. É o consolo da ressurreição dos nossos queridos. Por isso São Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Isto é porque as boas novas da ressurreição ecoou em suas mentes apenas através de uma tradição religiosa. De ano em ano eles comemoram a ressurreição de Cristo. Isso é uma coisa simplesmente tradicional de uma religião. E por isso eles não conformam com aqueles que partem, porque também não têm certeza do destino deles. Mas Paulo disse à igreja, aos eleitos, cujas boas novas da ressurreição passou de suas mentes, entrou em seus corações, penetrou em suas almas, que a essas alturas o nosso corpo terreno não passa de um sepulcro. Aí dentro está Deus, e Deus não ficará dentro desse sepulcro. Ele tem que se manifestar, ele tem que romper com essa natureza terrena. Estas portas têm que ser abertas para Cristo se manifestar ressurreto em sua vida. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. E por isso começam a recomendar almas, etc, etc. Onde já se viu isso, existe uma crença tão comum no mundo hoje, que a pessoa prefere uma doença que fique purgando muito tempo na cama, para quando se reencarnar, vir num corpo mais feliz, mais rico, com menos sofrimento.
Oh, que falta de conhecimento de Deus! Como Deus desse século tem cegado o entendimento desse povo para não compreender que Cristo não nasceu em vão, não morreu em vão e nem tampouco ressuscitou em vão. Ele ressuscitou para que sua vida fosse derramada sobre nós. Na sua morte temos o perdão e na sua ressurreição temos a vida. Tudo que foi Deus foi derramado em Cristo e tudo que foi Cristo foi derramado em sua igreja. Em sua igreja. A sua igreja não tem princípio. Ela é desde antes da fundação do mundo. Batista tem princípio. Presbiteriano tem princípio. Foi fundado em tal século. Católicos romanos têm princípio. Tabernáculo da Fé tem princípio. E todas as denominações têm princípio. Mas cristão não tem princípio, por isso não terá fim. Todas elas terão fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Mas o que não tem princípio não terá fim. Para isso você deve estar naquele que não tem princípio, porque ele não tem fim. Passarão os céus e a terra, mas minha palavra não há de passar, disse Jesus. E essa palavra é o seu corpo, é a noiva, é o povo sobre o qual tem vindo o poder vivificador da ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Ele falou da vida eterna. Quando ele falou da vida eterna, ele estava falando de si mesmo no homem. Ele estava falando de si mesmo na mulher. Ele estava falando de si mesmo naquele defunto que estava cheirando mal naquele sepulcro. Oh, mestre, eu creio que ele ressuscitará, mas no último dia. Marta estava com a fé para tempos remotos. Mas ali ele chegou e a parte humana falou com o pai, e logo o pai que estava nele fazendo as obras disse: Lázaro, sai para fora. Ali estava o poder da ressurreição, sobre o qual a igreja está edificada. Dá-me vontade de gritar, de saltar muralhas dogmáticas, saltar credos e dogmas com esta verdade, atravessar as tradições, perfurar estas rochas com a dinamite do Evangelho e levar água para a mulher samaritana, para você que está clamando por uma coisa real e verdadeira, pela vida de Cristo em sua vida. Mas e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Não pelo credo que em vós habita, não pela doutrina de A ou de B que em vós habita, mas pelo seu Espírito que em vós habita. Eu creio que todos os filhos de Deus se encontram nesta hora com as suas entranhas abertas, com seus corações abertos, e como Maria dizem para este anjo, para esta mensagem nesta hora: cumpra em mim segundo a tua palavra, manifesta o Cristo ressurreto na minha vida, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
saber que Ele vive e Ele salvará. Eu sinto a sua graça, eu ouço a sua voz. É Ele quem me livra da morte atroz. Jesus, meu Rei, sim, vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Redentor, quereis saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Jesus, Senhor e Mestre, por mim morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e dá-nos paz e luz. Eternamente vivo, para sempre reinará, e quem crê nele vive e viverá. Jesus, meu Rei, sim, vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Redentor, quereis saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Cristo, meu Mestre, sempre há de amar-me, e dele o mal não pode afastar-me. Deu sua vida pra me salvar, e agora dele sou. Sou de Jesus, meu Mestre, Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão, mas para sempre. Amém. Perdido, afeito ao mal degradado, me concedeu perdão do pecado. Não ando triste, sou muito feliz, e agora dele sou. Sou de Jesus, meu Mestre, Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão, mas para sempre. Amém. Eu canto de alegria que salvo meu coração. Jesus deixou alvo, pois o seu sangue o purificou, e agora Deus